Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, domingo, dia 2 de agosto de 2020. Vamos refletir o Evangelho segundo Mateus, né? Vamos anunciar e refletir nesse domingo, dia santo, dia que o Senhor fez para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje nós vemos essa passagem, do Evangelho de Jesus Cristo em Mateus, no qual nós vemos que Jesus foi seguido por aquela multidão, aquela multidão que o acompanhava, porque aquelas pessoas, aquele povo estava sedento de Deus. Então, quando Jesus ensinava, quando Jesus pregava, ele tinha algo de diferente. Falava com profundidade, falava ao coração das pessoas. Falava do reino de Deus, das coisas de Deus. E isso tocava profundamente aqueles que estavam ali ouvindo, que estavam seguindo. E esse povo então estava buscando a Deus, querendo saciar sua fome de Deus. Então nós vemos aquela multidão acompanha Jesus, vai por terra e Jesus vai pelo lago, de barco, até chegar no lugar que ele começa a pregar. Então ele tem compaixão dessas pessoas, compaixão daqueles que estavam seguindo. E aquela multidão também, ele faz um milagre, cura os doentes que estavam ali, ação de Deus, ação milagrosa. E Jesus também faz, vendo, tem compaixão desse povo que estava ali seguindo, a hora já era adiantada, eles estavam certamente com fome, uma multidão de pessoas. E os discípulos vêm falar com Jesus, então, vamos despedi-los para que eles possam ir embora, possam comprar comida, porque é a tarde, a hora já vai adiantar. E Jesus então dá um mandamento aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Então Jesus nos ensina isso, Eu digo sempre, o sinal do cristão, se existisse um termômetro para medir se somos verdadeiramente cristãos, seria o termômetro de medir o quanto nós fazemos pelos outros, o quanto nós abrimos o coração para o outro, quanto nós fazemos coisas para nós mesmos, estamos dominados pelo egoísmo.
Mas quando nós abrimos o nosso coração para o serviço, para o próximo, para o outro, aí sim nós podemos ser chamados de cristão, né? Então Jesus dá um mandamento: dai vós mesmo de comer a essa gente, né? E Jesus, então, o que vocês têm aí? Pede, né? Então, as pessoas temos aqui, né? Outra passagem, outro evangelho vai dizer, um garoto, né? Tem 5 pães, traz, né? 5 pães e 2 peixes. Então, ele nos ensina o quê? O milagre existe sim, né? Aquela multiplicação, mas ele nos ensina também a partilharmos aquilo que nós temos, né? Partilhar a nossa comida, partilhar os nossos dons, né? Então ele nos ensina isso, né? Aquilo que Deus tem que fazer, Ele faz. O milagre compete a Deus, não a nós. Mas a partilha depende de nós. O serviço depende de nós, discípulos, não é? O milagre da cura, Ele realiza ali. O milagre da multiplicação, Ele realiza. Mas Ele quer também a nossa contrapartida, né? O nosso serviço, a ver o que a gente tem que pode ser doado, né? O nosso alimento que pode ser compartilhado. Que a pessoa, que muitas vezes nos procura, né? Não precisa só, precisa também, é claro, né? Na nossa oração, vem aqui que eu vou rezar por você. Mas se a pessoa está com fome, é um pobre que está passando necessidade, ele tem a primeira necessidade dele, sempre é de Deus, é claro, mas tem a necessidade fisiológica, né? Está com fome. Então, como que eu vou rezar para alguém que está com fome? Primeiro vamos saciar a sua fome, depois vamos rezar. A fome aí anda, né? meio junto, né? A fome do pão material para cuidar do nosso corpo, mas também eles tinham fome de Deus, né? Então ele nos ensina isso. A parte que é de Deus, Ele faz. O milagre Deus realiza. Mas Ele precisa e quer precisar da nossa colaboração, da nossa ajuda. Dividindo aquilo que nós temos, o nosso alimento muitas vezes, dividindo os nossos ensinamentos, as necessidades, a necessidade que o outro tem, às vezes que nem sempre é alimento, mas ele precisa às vezes de nós para alguma coisa. Então isso é partilhar, né? Quem tem fome precisa de alimento. Cabe a nós, seus discípulos, seguir o que nós aprendemos hoje, né? Dividir o nosso pão, dividir o nosso amor com os irmãos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.